No pior momento da sua vida, no dia em que ele perdeu a sua amada mãe, percebeu quão covarde o seu clã era. Implorou com todas as suas forças para o seu pai, o chefe do clã, para que vingasse ela, mas para sua surpresa ouviu dele que não fariam isto. Naquele mesmo dia, sem nem mesmo ver o rosto do seu pai, ele deu uma ordem que o clã Baekli não iria sair por vingança, por algo tão inútil assim. Após ver a covardia do seu clã, o seu filho perguntou se ele ousava ainda se chamar de homem, quando ao menos nem conseguia vingar a morte da sua esposa, que nem ao menos ser chamado de pai ele merecia. Naquele dia, aquele garoto foi embora, enraizado até o fundo da sua alma que ele não tinha mais nada a ver com este clã. Ele sabia que naquele seu estado, ainda jovem, vingança era uma coisa impossível, e por esta razão que ele colocou em sua mente que iria ficar mais forte, convicto em fundar o seu próprio clã, reunir novas pessoas e construir a sua própria força. Aquele dia foi o último dia em que ele se permitiu chorar, fazendo juramento consigo mesmo, que iria fazer todos eles pagarem. 12 anos se passaram desde então e aquele mesmo garoto cresceu e se tornou forte. Aquele seu oponente que se achava tão forte a ponto de querer negociar com ele perguntava o que ele queria e elevando a sua espada envolto de todas aquelas chamas, ele respondeu friamente que queria sua vida. E antes que aquele cara pudesse reagir já estava em suas costas e com um rápido movimento partia ele em dois. Ao lado de fora éramos capazes de vermos toda aquela mansão queimar. Daquela mesma porta vimos uma pessoa vindo dela. Aquela pessoa ali chamava este rapaz de capitão. Ele falava que lhe foi dito para entregar aquela mensagem. Rapaz este que tinha este seu sorriso aqui de certa forma mórbida, chamava aquela morena ali de Moyong e pedia desculpas por demorar tanto. Ela por sua vez respondia que não era nada demais, não era nada não esperar tanto assim, só não deixava de pensar que era melhor limpar todo esse sangue aí do seu rosto. Enfim, enquanto lia aquele pergaminho, aquele rapaz dizia a si mesmo que este era o fim, ou, em outras palavras, este era o seu começo. Todo sorridente pedindo para a morena entregar a mensagem para a Aliança Muri, pois a partir de hoje estava aposentado e agora estava indo para a fila do INSS. A Moyong aí perguntava se ele estava voltando para sua cidade natal, e sim ele respondia, pois já realizou todos os seus objetivos na Aliança Muri. Antes que ele fosse embora, a morena perguntava se quando ela se aposentasse, poderia ir lhe visitar. E claro, ele respondia, falando que quando ela estivesse entediada, pudesse vir também. Ela, por sua vez, chamava sua atenção e pedia para que ele ao menos lhe falasse para onde ele estava indo. E com um sorriso de orelha, ele respondia que estava indo para a província de Hubei, no condado de Hualong, onde eu não faço a mínima ideia onde seja. Alguns dias depois, enquanto estava à deriva de um barco, nosso mano pensava consigo mesmo que foi uma longa jornada até aqui. Deixou para trás o seu covarde clã para ficar mais forte e até se juntou à Aliança Murim. Através das suas artes marciais, subiu ao posto de capitão e 12 anos se passaram desde então, mas finalmente, empolgado enquanto pensava consigo mesmo, dizia que iria fundar o seu próprio clã. Ele conseguiu economizar dinheiro o suficiente para comprar uma propriedade, que como se fosse uma mensagem dos deuses colocada à venda, ele conseguiu comprar ela. Com tudo isto, apontava seu dedo para o alto, caindo em gargalhadas e falava que, por fim, os céus estavam lhe ajudando. Só que não, pois tá aí a grande propriedade que ele comprou, tá ligado? Com todo o seu dinheiro e suado. Furioso, é claro, né, velho? Perguntava se aquele cara estava querendo lhe roubar na cara dura, sim. O seu corretor lá tentava levar ele na conversa, falando que não era bem assim, não, pô. Você observar bem aqui ali, não sei o que. Aquela conversinha. Ao ser convencido, ao pelo menos, a entrar na mansão, ele via que o local inteiro estava sujo, imundo. Com isso, o seu corretor comentou que, incluindo o edifício principal, esta mansão tinha 45 quartos no total, 5 campos de treinamento também. Apesar de toda a sujeira, o nosso mano perguntava qual seita costumava ocupar aqui, já que era bem raro lugares como este terem campo de treinamentos, e o seu corretor respondia que não sabia, pois era uma propriedade ancestral. E bem, estava muito bom pra ser verdade, né, velho? E por isso que o nosso mano perguntou qual era o problema daqui. Seu corretor chamava o nosso mano de Baekli Uon e respondia que iria direto ao assunto. Pegando ele de surpresa, eu vi que não era nada demais não, pô. Coisa boba, bobinha, bobíssima, tá ligado? Só que, por algum motivo, vocês sabem o porquê, todos os antigos donos desta mansão morreram no dia que compraram ela. Só isso só, pô. Rumores diziam por aí que todos os donos perderam a sua vida na mesma noite em que eles compraram este local, e por isso que era chamado de Casa Mal Assombrada. Mas é claro,
que isto não era nada demais, coisa boba, pô. Reação óbvia do nosso mano, né, velho, perguntando se ele estava mesmo querendo lhe vender isso daqui, e ele falava que era um ótimo lugar para, com 1/10 do valor do mercado que ele havia falado, tava uma pichincha, então trato feito, velho, que se for, tá ligado? Casa mal assombrada, o que for, eu tá valendo, se for, meu Deus, se for barato eu compro também, eu não julgo, eu não te julgo, meu mano, eu não te julgo. Com isto, o seu corretor lhe entregava a escritura daquela casa, ele pegava ela em sua mão e antes que ele pudesse perceber, bam! Tela de sistema na porra do mundo, Murinha. Achou, né, sacana? Tu achou, né, que não ia ter intro pra este vídeo aqui não, né? Achou errado, otário. Já que este mano aqui, chamado O Sistema da Seita Lendária, tem sistema, tem ação e tem muitas porradarias. Então é aquilo, já vai deixando o teu like, já vai se inscrevendo aí, pois é claro, não é como se eu tivesse de ter feito uma intro aqui para este vídeo e de forma abrupta, lá pros 5 minutos eu ter parado o vídeo no meio do nada só para colocar o nome do manhua aqui, para não ter gente me enchendo o meu saco para falar, cadê o nome do manhua, cadê o nome do manhua? É claro que eu não fiz isto. Então, né, velho, é aquilo, já vai ser... Tá tarde demais pra isso, né, velho? Vambora de recap aqui logo. Enfim, depois de todo o trato feito com o corredor lá, falava para o nosso mano que se ele estivesse ainda vivo amanhã, que viesse lhe procurar, e claro, ele respondia. Com isto, ele tinha em vista aquele cara indo embora. Alguns minutinhos depois, ele gritava o mais alto possível, a ponto de todo mundo ouvir que finalmente havia comprado a sua casa. Um dia eu aí, ó, dando um tapa na gostosa, falando consigo mesmo lá que agora só falta encontrar os seus discípulos. No entanto, antes disso, ele precisava de dar um trinco neste lugar aqui. Então, passada de panas aqui, varridas por ali e limpadas por cá. Com isto, ele ia até o salão principal para terminar sua faxininha aqui, tá? Abria suas portas, convicto que iria terminar tudo rapidinho, e logo ele viu uma espada no meio do seu salão. Indo até ela, perguntava se aquilo era alguma coisa deixada aqui pelo seu antigo dono. Com isto, pegava ali sua mão, sacava de sua bainha e falava que até que tava boa, que tava até com sorte, pois poderia vender ela por um bom preço. E antes que ele pudesse perceber, se encontrava em um espaço totalmente diferente do seu antigo salão. Uma tela de sistema aparecia, com uma avaliação. O objetivo, criar uma seita de 2º grau. Antes que ele pudesse se perguntar o que era esta tela de sistema, uma certa coisa chamava sua atenção também. Em um rápido movimento, ele conseguia se esquivar. Confuso, olhava para trás e viu o chão daquele estado deformado. Apesar de toda esta situação, ele dava um leve sorriso consigo mesmo, comentando que então era este que o motivo dos antigos donos ter perdido a sua vida, logo depois de comprar a mansão, tendo em vista aquele canhão vindo de uma parede. O sistema dava início ao início de teste de dificuldade extrema, e o nosso mano, por sua vez, se colocava na base, tá ligado? E falava para o seu sistema para lhes de dar, já que se for um teste, ele dará tudo de si, porra. Aquele canhão atirava, e com rápidos movimentos de sua espada, nosso mano se defendia de todas elas. No entanto, este aqui era o estado já de sua espada. Porém, apesar da sua espada quebrada, o seu teste não iria parar, e por isso que ele se moveu o mais rápido possível para esquivar daqueles tiros de canhões. Se afastando para trás, depois em alguns segundos, ele se perguntava se esse teste havia parado, ou se este local onde ele estava fora do alcance. Olhando em direção daquela sua espada, não deixava de comentar que poderia ao menos recuperar o seu fôlego, porém, o problema era ela. O seu sistema lhe dava mais uma espada, o que de certa forma chamava sua atenção. Rapidamente pegava ela e dizia a si mesmo que este teste tinha algumas flexibilidades então em suas regras. Logo, ele percebia que não estava tendo mais ataques de canhão. E se aproveitando desta situação, se moveu o mais rápido possível, já que a maior defesa era o ataque, é óbvio, indo em direção daquela parede com os canhões, falando consigo mesmo que aquilo estava protegendo algo. Antes que ele pudesse perceber, diversos canhões surgiam. Com a sua nova espada, ele conseguia se defender habilmente de todos aqueles tiros. Mais uma vez, a sua espada se partiu ao meio, e antes que pudesse perceber, uma bala de canhão acertava fortemente o local onde ele estava. Mas é ele, pô, o nosso mano. Isso aqui não vai acabar tão facilmente assim não. Se movendo a toda velocidade, usando a sua técnica Campo Fantasma. Em seguida, corte crescente. E com isto, acertando em cheio a parede de todos aqueles canhões estavam. Subitamente ele voltava ao mundo material. Se levantava rapidamente, ainda um pouco confuso, se perguntando se não tinha mais canhões. O sistema, por fim, lhe notificou que ele havia concluído seu teste. O que ele, por sua vez, dava uma leve afada e perguntava se
já havia acabado, tá ligado? O cara tem estilo, porra. Com isto, se sentava por ali mesmo, enquanto o sistema lhe falava que ele havia passado no teste de proeza marcial. Uma espada surgia, e o sistema comentava que todas as funções da propriedade serão desbloqueadas para o seu nível máximo. Pegando ela em sua mão, feliz, ele não deixava de comentar que depois de toda esta confusão, então talvez essa aqui já era sua recompensa. Em seguida, o sistema pedia para que ele desse um nome para sua propriedade para completar o seu teste. E enquanto metia sua marra lá, tá ligado? Falava em voz alta que os céus devem ser justos, e por esta razão que a sua seita terá o nome de A Seita dos Céus Justos. Que nome merda, na moral. Em seguida, um kanji surgiu em sua mão. Confuso com tudo isto até aqui, o nosso mano falava para o seu sistema que fosse o que for, fantasma, espírito, seja o que for, pode vir pra cima, pois ele descerá as porradas. Então toma lá aí o title drop aí do manhwa, falando o nome do manhwa, apesar de eu ter falado o nome do manhwa, que ó, tá na hora de eles começarem a ir de darem no sistema da seita. Este aqui que é o nome do manhwa, já falei? Enfim, em outro local, vimos o nosso mano furioso chamando pelo Iriang. Iriang este que era aquele mesmo corretor, perguntando para ele o que aconteceu, se aconteceu alguma coisa nesta mesma noite. O nosso mano agarrava ele pela camisa e perguntava o que diabos era aquilo que estava lhe seguindo desde ontem à noite, tá ligado? Tu é doido, né, mano? Era o que o seu corretor chamado Ian lá perguntava, já que não conseguia ver nada. Ele se sentava irritado, enquanto o Ian, eu vou chamar ele assim, comentava que se ele realmente não estava gostando, iria pegar de volta a sua mansão. Ele respondia que não era isto não, ainda iria precisar dela, o que de certa forma era um alívio para o corretor de imóveis. Indo direto ao assunto, nosso mano falava que primeiro queria mandar fazer alguns uniformes e iria precisar de 20 deles, perguntando se ele tinha alguma recomendação. Pegando o nosso mano de surpresa, ele respondia que sim, mas o problema era o Salão Dragão Amarelo, com o Ian, dessa vez, comentando que eles eram a guilda mercantil que fornece tecido à família imperial há gerações. Graças a isso, eles exercem bastante influência até mesmo no mundo marcial, seitas justas, heterodoxas ou ortodoxas, não importa qual elas forem. Todos sempre estão observando o humor do grande Salão Dragão Amarelo. Indo de dar em seu chá, comentava que com o dinheiro do nosso mano, tecido deles estavam fora de questão, então ele não deveria se preocupar muito não, já que com os humores de sua mansão assombrada, eles não iriam querer muito negócio com ele. Tadinha, minha mana assista lá, tá ligado? Até fazer um emote de choro lá, comentando que, pô, vai chamar ela de mal assombrada too much. Eu não sei porquê, mas eu imagino minha mana assista falando assim. Indo com sua mão até o seguinte, o nosso mano comentava que era o dono desta mansão, só fazia um único dia, então era impossível que os rumores terem se espalhado tanto assim dele ter comprado tal local. Mas se espalhou sim, pô, pode acreditar, porque o Ian tem habilidade passiva lá, fofocas, tá vendo? Poucas ideias já, o nosso mano lá ia até a sua espada e falava que era ele o miserável então, e logo o Ian trocava de assunto e perguntava se o fato dele ainda estar vivo depois de comprar sua mansão assombrada não significava que era um lugar seguro e que iria ficar tudo bem. O que, claro, deixava ainda mais o nosso mano furioso, pois desde comprar a mansão assombrada e ficar mal falado por aí era tudo culpa deste miserável. Cortamos para o sorriso mais convidativo aqui do nosso mano, cortamos para as portadas fechadas das poucas ideias na cara de nosso mano, pois ninguém queria vender nada para ele. Todos em sua volta sussurravam sobre ele, que ele era aquele homem do rumor da casa assombrada e tal. Mas antes que ele explodisse de raiva, ouviu uma certa gritaria. Um garoto puxando um rapaz pelas suas roupas, gritando que ele havia prometido que iria curar sua irmã. Logo atrás, viu um senhor chamando aquele garoto de Seu, perguntando para ele o que havia acontecido, e ele respondendo que estes guerreiros haviam lhe enganado, que eles falaram que eram capazes de curar sua irmã mais velha. E antes que ele terminasse suas falas, aqueles marmanjos acertavam fortemente o rosto do garoto e gritava que sua irmã não tinha mais esperanças. Ao lado daquele brutamontes, aquele cabeludo mandava ele se certificar de que o líder da seita nunca ouvisse sobre isso e que ele resolvesse tudo isso aqui discretamente. Foi quando que certa pessoa chamou a atenção do brutamontes ali, o nosso mano vindo de lá, aplicando diálogo bem na força daquele sujeito. Ele caía duro lá que nem batata no chão. O cabeludo perguntava quem diabos o nosso mano era e ele respondia que ainda não tinha um nome conhecido, porém é educação básica responder quando alguém lhe perguntava, metendo a sua amarra com um sorrisinho de canto, falando que ele era o líder da seita dos justos, o grande Baek Liu Won. Aquele cara lá partia pra cima dele, perguntando como que um dono de uma seita desconhecida ousava interferir nos assuntos da seita da Espada Branca. Com facilidade, o nosso mano se esquivava daquele ataque, com um rápido movimento acertava o braço daquele rapaz. Enquanto ele caía torto lá no chão, o nosso mano respondia que julgar as pessoas pela fama da sua seita era uma coisa nada boa.
Colocando um olhar de poucas ideias, falava que além disso, se ele não conhecesse a habilidade do seu oponente, isto ainda era pior. E aquele foi gigante, não tem como. O outro marmão de ali partia pra cima dele, mas foi uma porrada no meio da fuça e só. Tacando aquele maluco para longe, aquele cabeludo lá comentava que sobre o antigo capitão da Aliança Murim, que havia comprado uma casa mal assombrada por aqui, perguntando se era ele, com ele por sua vez, indo com a sua mão até sua cara e falando, meu Deus do céu, velho, aqueles rumores terríveis já chegou até aqui já, velho. Cheio da marra lá, apontava para aquele cara e comentava que já era difícil bastante conseguir uniformes por causa deste rumor estúpido. Por esta razão que ele mandava ele parar de falar besteira e cair pra mão. Furioso, aquele cabeludo partia pra cima de nosso mano, falando que este era um desafio aberto à seita da espada branca e ele irá se arrepender por ser tão arrogante. Ele acertava fortemente o chão, logo atrás, mais uma vinha de lá, e quando aqueles dois estavam prestes a lhe atacar, com cotoveladas em um, murro na fatada dos outros, cabeludo caía duro no chão e antes que ele pudesse perceber, uma espada parava logo ao seu lado, falando que se for um desafio, então que seja, exalando a pura energia das poucas ideias, comentando que se é uma luta, ele aceita a qualquer hora, a qualquer lugar, e que ele e todos do seu clã venham até a sua seita, a seita dos céus justos. Falando lá pro cabeludo lá, que se ele não quer piorar a situação, é melhor ele sair daqui em silêncio. E quando aqueles dois saíam, gritava que iriam se lembrar disso daqui, não sei o que, papinho de perdedor. O garotinho ali, por sua vez, perguntava sobre os uniformes de sua seita, e que a sua irmã era muito boa em costuras. Então ele poderia lhe ajudar com isso. Rapidamente se curvava e suplicava para que o nosso mano salvasse ela. Quando o nosso mano foi tentar responder que ele não era um tipo de médico e tal, o seu sistema lhe deu uma notificação. Tendo em vista o seu sorriso esperançoso daquele garoto com seu sistema ali falando que foi detectada a oportunidade de nível 3. Ele logo colocava um sorrisão de orelha a orelha também e mandava aquele garoto lhe contar tudo desde o começo. Em outro local, o garoto já havia lhe falado que no ano passado seus pais haviam falecido e agora só restava ele e a sua irmã. A sua irmã, por sua vez, era bem habilidosa com suas mãos, então eles conseguiram evitar passar fome por conta das costuras, mas há algum tempo atrás ela adoeceu com uma doença misteriosa que congelava suas mãos e seus pés. Com isso, o nosso mano perguntava quem era aquele senhor e ele respondia que administrava uma pequena alfaiataria na vila vizinha e costumava dar alguns trabalhos para a irmã mais velha deste garoto. E depois que ela parou de vir atrás de emprego, ele veio até aqui para ver o que estava acontecendo. Por fim, ele chegava até onde aquele garoto morava. Entrando naquele espaço, o nosso mano se perguntava se aqui era mesmo seguro para pessoas viverem. Foi quando que algo chamou sua atenção. A visão de uma garota com suas mãos e seus pés dentro de uma fogueira. E ela calmamente perguntando quem o nosso mano era. Ele quase dava um pulo para trás, sem acreditar que ela estava mesmo com suas mãos ali daquele jeito, e que a sua situação era bem pior do que ele esperava. O sistema lhe notificava que o calor do fogo estava compensando o frio da noite em suas mãos, com ele por sua vez pensando que este aqui era um efeito colateral de uma técnica de cultivo de energia Yin. Com isso, chamava a atenção daquela garota e perguntava se ela era a Seuha, que o seu irmão mais novo lhe pediu para que ele viesse aqui para poder lhe salvar. Indo até o seu lado e perguntava se não estava quente. Ela respondia que não, já que se não fizesse aquilo, seus pés e suas mãos começavam a necrosar. Aquele senhor perguntava o que havia acontecido e que veio até aqui depois que ela parou de ir à sua alfaiataria e estava preocupado. O nosso mano perguntava se poderia verificar o seu pulso por um momento, pois tinha uma coisa que ele gostaria de confirmar. Enquanto ela dava sua mão para ele, pedia para que ele não demorasse muito. Ele passava alguns segundos conferindo o seu pulso ou a palma da sua mão, né? O sistema notificava que ele estava observando uma quantidade excessiva de energia fria forte e neste ritmo era muito perigoso. Pegando a nossa maninha ali de surpresa, ele mandava o seu sistema calar a sua boca. Após alguns minutos, ele por fim entendia o que estava acontecendo aqui, que a energia excessiva invadiu o corpo dela. Com isso, falava para ela que tinha uma ideia do que estava acontecendo, assim falando que ela tinha um corpo Yin extremo, uma constituição rara que atrai energia fria do ambiente e armazena no seu corpo. Ele ouviu por aí que a própria Imperatriz da Espada tem esta mesma constituição. Imperatriz da Espada é essa, que é a mestra de um pavilhão e que está no auge da espada. A Mania respondia que não sabia muito sobre isso, mas a Imperatriz da Espada parecia uma pessoa incrível para ela. Ele ia com sua mão até o seu rosto e falava que para uma artista marcial, este seu estado era uma bênção, mas agora ela estava absorvendo energia Yin, que era energia fria mais do que a energia Yang, que é energia calor. Quente, e isto era perigoso, pegando ela de surpresa ao falar que em 3 meses ela iria perder a sua vida caso isto continuasse.
Sem esperanças, ela respondia que já imaginava isto acontecendo e que não havia uma cura, enquanto seu irmãozinho chamava o nosso mano de charlatão, que era que nem todos os outros. O ancião perguntava se não dava para curar, nem mesmo com um elixir. Ele respondia que seria apenas temporário, mas logo a condição dela voltaria a piorar. O nosso mano, dessa vez, não deixava de pensar consigo mesmo que a chave aqui era energia Yang, mas era preciso uma forma para restaurar o poder interno dentro dela de forma constante. Foi neste exato momento que o sistema notificou sobre o aplicado adquirir essência, uma essência que poderia aumentar a recuperação de um membro da sua seita. Recuperação pequena, a taxa de recuperação de sua saúde e o seu poder interno aumenta ao custo de 50 essências e pode ser usado imediatamente. Desafio: consiga o seu primeiro discípulo. Recompensa: estas mesmas 50 essências. 2 cajados e um coelho só. Era o que o nosso mano pensava consigo mesmo, que ia ajudar a nossa maninha e já iria conseguir uma discípula também. Com isto, chamava a atenção da nossa maninha e falava que ainda não tinha certeza, mas acha que encontrou um jeito de lhe ajudar. Ela levanta sua mão, chamando pelo nome dela e pedindo para que ela se torne a sua discípula. Confusa, ela se perguntava o que era tudo isto tão de repente. Ele apenas pedia para que ela confiasse nele. Somente desta vez. Ela lhe respondia que nunca havia aprendido nada sobre artes marciais, e agora ele vem aqui lhe fazer um pedido desses. A nossa maninha sabia bem que todos estes artistas marciais pregam sobre justiça e cavalheirismo. Eles sempre se aproximam como se fosse ajudar o mundo, mas no fim só salvam a si mesmos. Foi desta forma que os seus pais perderam as suas vidas, por conta de batalhas desses guerreiros Murin. Ela não deixava de pensar que a nossa mana só estava fingindo lhe ajudar, se perguntando se ele acha mesmo que iria realmente confiar nesses tipos de pessoas de novo. Foi quando que ela percebeu o estado da mão a qual nosso mano se encontrava. Surpresa, ela perguntava se ela estava assim depois de entrar em contato com ela, e com uma grande convicção ele respondia que isto não era nada demais, se isto fosse o suficiente para poder lhe curar. Isto foi o bastante para quebrar as barreiras de seu preconceito, levando nossa mãe a se perguntar se ele, o nosso mano, era diferente. Abaixando a sua cabeça de leve, respondia que não tinha escolha, se isto pudesse realmente curar o seu corpo, pensando que pelo menos iria confiar por mais uma vez, pegando em sua mão e pedindo para que ele, o nosso mano, cuidasse dela. O sistema notificava o desafio, que ele havia conseguido seu primeiro discípulo, ganhando 50 essências. Enquanto uma energia tomava sua volta, o sistema falava também que o necrosamento na mão da sua discípula era devido ao estado frio. Esta energia fria que vinha da nossa maneira era consumida pela sua essência, ativando a recuperação pequena. Ela logo se sentiu melhor, e a sua mão, que antes permanecia fria e gelada, estava se esquentando pouco a pouco. O sistema notificava também que a recuperação de saúde e o poder interno de um membro de sua seita havia aumentado um pouco. A energia tomava todo o local, ativando a recuperação pequena, o foco de energia espiritual pequeno e o poder interno do membro da seita se recuperavam. O nosso mano dava um leve sorriso, não deixando de pensar que a sua energia interna estava voltando. E quando ela menos pudesse perceber, tanto a sua energia Free e Yin quanto a sua energia Yang ficavam equilibradas. Ela falava em voz alta que não conseguia acreditar. Suas mãos e seus pés estavam recuperados. Enquanto seu irmãozinho abraçava ela fortemente, o ancião perguntava se ele tinha realmente feito um tratamento de Ki, e algo assim ele respondia. Pegando o nosso mano de surpresa, aquele mesmo ancião caía em gargalhadas. Com isto comentava que graças a ele conseguiu ver um belo espetáculo e que havia gostado bastante dele, e que agora conseguia entender o porquê da aliança Murin favorecer tanto o nosso mano. Por estas suas últimas falas, deixava ele atento. Com isto, aquele senhor comentou que ainda não tinha se apresentado adequadamente, falando que o seu nome era Cheon Gamyeong, se apresentando como mestre do dragão amarelo. Em poucas palavras, o chefe da guilda mercantil do Salão a Dragão Amarelo. Engraçado que quando o moleque levou uma pisa lá no meio da fuça, lá no meio da rua, ele não fez nada, né? Mas nesta mesma noite, já na seita da Espada Branca, vimos aquele rapaz falando com um dos seus homens que ouviu que eles foram completamente humilhados por uma seita recém-criada. De repente ele acertava fortemente um daqueles rapazes. Com isto perguntava se isto estava doendo, que comparado com a humilhação que ele terá de enfrentar, esta dor não era nada demais. Por fim, pedia para que levasse aqueles rapazes para a câmara de punição, pois não queria mais ver a cara deles. Aquele cabeludo chamava sua atenção e pedia para que ele lhe desse só mais uma chance. O líder da seita da Espada Branca, por sua vez, falava o nome do nosso mano e o nome da sua seita, colocando um sorriso vil em seu rosto, falando em voz alta que eles devem preparar uma grande festa de boas-vindas para eles, sendo este daqui em si, o líder da seita da Espada Branca, chamado de Do Ye-yong. Já ao lado do nosso mano, ele perguntava para aquele senhor se ele era realmente o mestre do Salão do Dragão Amarelo e que já tinha uma impressão de que ele não era uma pessoa comum. Este senhor, por sua vez, dava um leve sorriso ao ouvir estas falas, sendo ele em si o Cheon
Myeong. A nossa maninha se curvava e pedia desculpa por nunca ter percebido quem ele era antes, e ele apenas pedia para que ela não fizesse isso não, pois era desnecessário. Com isso, ele perguntava ao nosso mano o que ele achava de se juntar a ele, falando que iria lhe ajudar em qualquer coisa que ele desejasse. Vendo aquele seu semblante confiante, não deixava de pensar que este cara era de uma grande guilda que fornecia até mesmo roupas para a família imperial. Muitos mestres estão afiliados a ele, e até as seitas famosas são cautelosas quando se trata em negociar com eles. Uma única palavra deste mesmo senhor pode influenciar ambos os poderes, desde a aliança Muri às seitas ortodoxas e não ortodoxas. O nosso mano não deixava de pensar que esta era certamente uma grande oportunidade, mas não era um futuro a qual ele iria querer, e corretamente respondia que estava agradecido pela sua oferta, mas teria de recusar, pegando nossa mania de surpresa ao ouvir que ele acabou de aceitar a sua primeira discípula. O velho Xion só cruzava seus braços e perguntava se ele iria mesmo recusar a sua oferta. E, só quero saber onde estava essa marra toda aí quando o menor ali levou um murro na cara. O nosso mano respondia que sim, pedindo para que ele apenas lhe conceda a chance de negociar com ele. Se fizer isso, lhe daria uma glória digna do Salão Dragão Amarelo. O velho Xion ficava irritado, respondendo que lhe mostrou um pouco de favor e ele estava fincando arrogante já, perguntando que como alguém como ele ousava conceder renome à sua seita, e mais uma vez, onde estava toda essa marra, velho. O nosso mano, por sua vez, pedia por apenas 10 anos, que dentro destes 10 anos ele iria construir uma seita que ficaria lado a lado com as seitas ortodoxas e não ortodoxas. Ouvir tudo isto fez aquele velho Xion cair em gargalhadas, falando que o nosso mano realmente sabia fazer grandes promessas. Com isto, o nosso mano comentou sobre a fama que havia prometido a ele, que deixava o velho Xion atento, perguntando se ele estava de brincadeira. De forma séria, o nosso mano pedia para que ele apresentasse o seu discípulo, pois ele queria negociar com o futuro do Salão Dragão Amarelo. O velho Xion coçava sua barba e respondia que isto era muito bom. Por fim, respondia que iria enviar aquele pirralho para sua seita em breve, e se ele ia fazer negócio com o nosso mano ou não, seria uma decisão propriamente sua. No entanto, chamava a atenção do Baek, falava que tinha um porém, metendo logo a sua marra, falando que a sua seita mostra qualquer coisa que lhe decepcionasse, ele iria arcar com toda a responsabilidade disso. Metendo a sua marra também, este sim, eu aceito esta marra, o nosso mano pode, respondia que se for só isso, então não precisava se preocupar com nada. Com isto, aquele velho se levantava, pegando todos ali de surpresa, gritava para que trouxessem sedas aqui. Ao lado de fora, vimos um grupo de pessoas que estavam à espera do velho Xion, e assim entregava todas aquelas sedas e pedia para que o nosso mano pensasse nisso como um adiantamento. Era um presente pelo show que ele conseguiu ver hoje. O Baek respondia que iria aceitar com gratidão, não deixando de pensar que tinha um palpite, mas não esperava que o líder do Salão do Dragão Amarelo estivesse por perto assim. Já no dia seguinte, já na sua seita dos seus justos, que nome feio na moral, essa daqui as novas vestes, agora sim, tá passando a vibe de um mestre da seita Seus Justos. Ao seu lado estava a nossa maninha, e o nosso maninho também, os novos membros da sua seita. De repente, a sua mão ficava envolta de uma certa energia, enquanto o sistema pedia para que ele escolhesse a sua recompensa, vendo aquela tela do seu sistema deixando ele curioso, falando que aquilo era uma coisa boa, tendo as opções de pergaminho de alta qualidade, elixir de talento de alta qualidade e, por fim, desbloquear traços únicos em seus discípulos. Ele escolhia a sua recompensa, não deixando de comentar que o pergaminho e o elixir eram bons. No entanto, ele escolheu desbloquear traços únicos, olhando em direção da nossa manhã, enquanto o sistema notificava que a partir de agora ela poderia desbloquear os traços dos seus discípulos, sendo estes status aqui o dela, com seu nome, a sua idade, com uma disposição transcendente que mostra aptidão como um deus marcial. Devido ao treinamento dedicado e não fazer perguntas por muito tempo, a sua inteligência diminui. Sendo mais específico aqui, este aqui eram os traços da nossa mana, vindo como um aviso que a sua inteligência era insuficiente, tadinha. A minha mana é uma pessoa que, como eu posso dizer, é intelectualmente sustentável, né? Não usa pouco massa cinzenta e estoca bastante neurônios pro futuro. Vendo os traços da nossa mana, o Baek comentava que ela era diligente, responsável e tinha algumas outras opções que ele não poderia desbloquear para ela também. O sistema notificava que ela precisava aumentar o seu nível para aumentar esses traços. Por fim, enquanto olhava em sua direção, ele não deixava de pensar que não tem jeito então, ele iria treinar seu Ra até ela poder abrir esses traços únicos. Com isto, chamava a atenção dela e comentava que eles iriam começar o seu treinamento. A nossa mania não deixava de pensar que iriam realmente aprender artes marciais, se perguntando se realmente iria ser bom nisto. Olhando em direção da palma da sua mão, pensando que o nosso mano já havia lhe ajudado bastante, e por isso que ela não queria estragar tudo aqui, se lembrando de quando ele estendeu a sua mão para ela para lhe ajudar. Esta lembrança foi o bastante para despertar a sua confiança, pois só tinha apenas de confiar em nosso mano, perguntando o que ela iria aprender então. Cortamos para a postura do cavalo, conhecida também como a postura do cavalheiro.
Tadinha, minha maninha lá dava uma leve suspirada, já que achou que iria aprender alguma coisa surpreendente e tal, tá? Ao seu lado, o nosso mano respondia que o melhor treinamento era o básico, que para aumentar sua resistência, por enquanto, este aqui era o seu melhor treinamento. A nossa maninha perguntava por quanto tempo ela deveria estar nesta mesma posição, e para sua tristeza ele respondia que por 1 hora inteira. Deixando seu treinamento de lado, certa inquietação tomava ela. Com isso, chamava a atenção do nosso mano e perguntava se alguém como ela, sem nenhuma experiência, poderia realmente aprender artes marciais. E claro, ele lhe respondia, já que ela tinha um corpo de yin extremo. O corpo da nossa maninha naturalmente acumula energia interna em seu corpo, mesmo que este poder seja energia fria. Uma vez que o seu Dantian se forme, ele se estabelecerá de imediato. E eu lembro que eu falei alguma vez sobre Dantian aí, tá ligado? Eu acho que é alguma coisa de ponto na cabeça, barriga e nos órgãos genitais, tá ligado? Só que eu não lembro direito não, então se você souber, me explica aí de novo, na moral. O nosso mano, por sua vez, não deixava de pensar que com um corpo de energia yin celestial nato, que atrai energia fria ao extremo, ele não poderia deixar uma criança como a nossa maninha com tanto talento marcial escapar. De repente, uma barulheira vinha de seus portões. Era o corretor que vinha de lá desesperado chamando pelo nosso mano. Ele tinha em suas mãos um pergaminho e falava que a seita da Espada Branca havia enviado aquilo. Ao ouvir tal nome de seita em si, o nosso maninho já lá ficava furioso, chamando todos aqueles miseráveis de miseráveis, fazendo o nosso mano lembrar quem eles são. Era aqueles caras que bateu nele. Ao ver aquela carta, via que o seu conteúdo era um, entre aspas, convite para uma competição marcial. E eles queriam que o nosso mano participasse. A seita da Espada Branca é o poder que controla toda esta região. A personalidade da líder da seita é tão famosa quanto o seu nome. E rumores dizem por aí que ele gosta bastante de usar de duelos como desculpa para derrubar seitas pequenas. Tudo isto comentado pelo corretor, que falava que normalmente eles mirariam em seitas similares ou ligeiramente menores que ele. No caso deles, se darem o trabalho de desafiar a seita novata como a do nosso mano, só poderia significar uma única coisa. Estas falas aí, né, velho, já deixava todos da guilda do céu justo. Todos, sem exceção, até mesmo manacistas, levavam o nosso mano perguntar se ele estava mesmo insultando a sua seita. Enfim, com isso, o nosso mano comentou que o objetivo principal deles era humilhar ele e a sua seita. No entanto, isto parecia uma coisa até que bem divertida. Enquanto ele falava que essa era uma ótima chance, a nossa maninha sem confiança perguntava se estava mesmo tudo bem. Assim falando para ele, que são apenas eles dois, o líder da sua seita e ela, e no final, ela só iria atrapalhar ele no duelo. Confuso, o nosso mano perguntava o que diabo ela estava falando, já que ela era a única que iria entrar em campo sozinha como discípula principal de sua seita. De certa forma feliz lá, né, velho? Nossa maninha entendia que ela iria se esforçar bastante para atingir as suas expectativas nesses próximos duelos. E logo ela entendia realmente o que estava acontecendo aqui, tá ligado? Dando um berro lá, perguntando se ela teria de lutar sozinha. Tempos depois, vimos a nossa maninha lá esparramada pelo chão, após um dia cansativo de treinamento, se lembrando de mais cedo e comentando que mal consegue balançar sua espada por 1 hora completa e, além disso, tudo que aprendeu até aqui eram movimentos básicos de corte que até mesmo uma criança conseguiria reproduzir. Pensativa dizia a si mesmo que este torneio é daqui a 2 semanas, o que, claro, levava ela a se perguntar o que diabos o nosso mano estava pensando. Vinha somente aquele seu sorriso maroto, tá ligado? E isso já era o bastante pra ela e até ele lhe dar uma bronca por estar mandando uma novada como ela participar de um torneio marcial. Com isso, ia até o salão principal e chamava a atenção do nosso mano, mas logo via que ele estava imerso nas práticas das costuras marciais das poucas ideias, pegando ela de surpresa ao ouvir por parte do nosso mano que ela deve estar começando a se questionar sobre o seu treinamento de postura de cavalo agora, mas antes disso ele deveria se apressar e terminar de fazer os uniformes marciais para que ela pudesse usar. Todo felizinho lá, tá? Enquanto praticava as artes marciais das costuras das poucas ideias, falando em voz alta que esperava muito que a nossa maninha gostasse deste seu novo uniforme. Ela, por sua vez, se retirava do local, antes mesmo de ter uma conversa com ele. Com isto, o sistema notificava que os traços de responsabilidade da Seuha estava prestes a despertar. O dia do torneio, por fim, chegou. Algumas pessoas da seita da Espada Branca que estavam por ali se perguntavam por que de diabos o líder da seita estava realizando um torneio como este. E era respondido que ele estava planejando fazer de exemplo esta nova seita, na frente de todas as outras seitas, para mostrar aqui o que acontece quando eles são desafiados. Antes que ele terminasse as suas falas, viu os nossos manos na sua frente, com ela, por sua vez, perguntando, com a nossa maninha lá, perguntando onde deveria assinar. Aquele cara, ao ver a nossa maninha, apenas pensava que a seita do nosso mano havia escolhido ela por conta da sua aparência, apesar de achar que ela era bem fofa, e de fato é, tá? Por fim, ele se retirava do local, enquanto o nosso mano perguntava o que ela havia achado das suas novas roupas, e apesar dela falar que a costura estava bem torta, ela havia amado ela.
Cortamos para aquele cara lá, dando início ao torneio e babababá, falando que era o palco de novos talentos e babababá, e a premiação para o vencedor seria essa pílula azul inferior. O sistema notificava ao nosso mano que esta pílula era uma das 2 pílulas de elixir criada por Wandang. Se ela for ingerida, ela solidifica o fluxo de Ki, auxilia o refinamento de núcleo de Ki. Com isto era falado para eles irem de Dali blá 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 blá, todos ficavam empolgados e blá 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 também. Saindo do palco, seus homens comentavam que os preparativos do torneio estavam completos. Ele, por sua vez, chamava o nosso mano de sua seita de idiotas e queria garantir que eles nunca mais ousassem desafiar sua seita novamente, corigando de uma vez lá, mandando todos os seus homens mostrar a diferença esmagadora de seu poder, babababá. O evento de duelos marciais era dado seu início. Antes de subir na arena, a nossa maninha ainda estava até que bem inquieta. Com isto, chamava a atenção do Bahia, que perguntava se ela realmente poderia fazer isso daqui. Ele apenas respondia para que ela se lembrasse do seu treinamento, e ela respondia que só havia treinado a postura do cavalo. O nosso mano pegava em seu ombro e pedia para que ela confiasse nele, aquele que te treinou, garantindo que ela se tornou uma pessoa bem mais forte do que antes. A nossa maninha, muito fofa, não tem como, tá? Respondia que não acreditava muito, mas ainda assim iria dar o seu melhor. Ao subir na arena, de longe, éramos capazes de vermos uma concentração de energia vindo dela. Os duelistas se apresentavam, falavam seus nomes e suas seitas. A nossa maninha comentava que apesar dela estar treinando por apenas 3 meses, iria dar o seu melhor. E logo quando foi dado o início do duelo, antes que aquele cara pudesse perceber, a nossa maninha acertava uma porrada bem dada no meio de suas fatadas. Uma porrada tão grande que mandava ele para longe. Mentira! O juiz falou. Tá porra! A plateia falou. E com isso, o nosso mano chamava a atenção da nossa maninha e falava que era por isto que ela deveria acreditar mais em sua força. O que, claro, deixava ela como? Super felizinha lá, enquanto era anunciado que ela era a vencedora deste duelo, que não durou nem 2 segundos. Golpear com toda a sua força foi o que o nosso mano falou para ela fazer, e ela seguia descendo as porradas com todas as suas forças sem dó nem piedade até então. Com a sua 3ª vitória consecutiva, ela dava um sorriso mais fofo de todos e falava que havia vencido mais um. Vendo ela de longe, o nosso mano comentar que ela iria passar facilmente pelas primeiras rodadas. Com isso, ele não precisava se preocupar muito não. Agora ele deveria dar uma olhada em sua volta e ver se achava alguém interessante. Logo ele viu um dos homens da seita da espada branca lutando. Era uma luta totalmente voltada para o rapaz da seita da espada branca. E além disso, era uma luta muito, mas muito agressiva. Vendo tudo isso, levava o nosso mano a pensar que, mesmo contra um oponente com uma diferença óbvia de habilidade, ele recorria a truques mesquinhos e que era uma pessoa bem desagradável. A nossa maninha vinha de lá toda felizinha e comentava que havia chegado até o torneio principal. Enquanto eles conversavam, ao fundo vimos aquele rapaz. A Seuha era pega de surpresa com a intenção assassina vinda dele, e por isso que perguntava para o nosso mano quem era aquela pessoa, e ele respondia que logo ela iria enfrentar ele. Foi neste momento que certa pessoa chamou a atenção dos dois, o próprio líder da seita da espada branca. Ele colocava a mão no ombro da nossa mana e falava que uma garotinha como ela ter chegado ao torneio principal era uma coisa bem impressionante. O Baik afastava suas mãos nojentas dela e agradecia por ele pensar assim da nossa mana, que os discípulos deles não eram tão ruins assim também. Com esta sua última fala, levava ele a chamar pelo Wang Pao e mandava ele escoltar os nossos mana até os seus aposentos. Aquele garoto respondia com tudo bem, enquanto o líder da seita saía do local com um grande sorriso em seu rosto. Enquanto aquele rapaz chamava a atenção do nosso mano, o sistema notificava que ele era o Wang Pao, de 21 anos de idade, com sua constituição muscular excelente e graças ao seu talento excepcional ele compreende e domina as técnicas rapidamente também. Logo depois dele falar para eles onde ficava o lugar, todo o Cariani das ideias lá, o nosso mano começava a palpar o Wang lá e falava lá, mas que genética boa, filho. Eu não sei imitar o Cariani. Olha só a cara dos Carianes das poucas ideias desse sacana. Falando lá que ele tinha um corpo bem que impressionante. O Wangzinho aí apenas morria de medo e saía do local que nem 2 de 10. Quando a nossa maninha foi para falar sobre o seu próximo oponente para perguntar sua opinião, o que claro já deixava ela confusa, o que ele achava daquele cara chamando Wang Pao, perguntando se ela acharia uma coisa boa ele se tornar discípulo da sua seita. Por Pao em si, vamos à história do nosso Jinbro aqui do Manhua, tá? Logo quando se encontrou pela primeira vez com o líder da seita da espada branca. Assim como o nosso mano, ele foi elogiado pelo líder da seita pelos seus músculos, a sua altura e que ele tinha um talento para se tornar o seu discípulo. O nosso mano Pao apenas lhe respondeu com um gentil sorriso, agradecendo pela oferta. Mas com o decorrer do seu treinamento, ele se demonstrou o mais fraco de todos, e por esta sua fraqueza que ele começou a ser negligenciado pelo líder da sua seita.
As suas últimas falas para ele foi para que ele parasse com o resto da sua vida e apenas limpasse a bagunça dos seus juniores. Esta era uma lembrança / pesadelo que tirava ele de seu sono. Foi neste momento que aquele rapaz chamou sua atenção, perguntando se ele já estava acordado. Com isso, aquele rapaz comentou que veio até aqui para aquecer um pouco antes da sua próxima batalha. E apesar do Paul falar que não estava bem, ele perguntava e daí, mandando ele se levantar agora mesmo, pois ele tinha de se aquecer. Ainda até o lado de fora, falando que ele veio para cá por conta deste seu corpo. E o mínimo que ele poderia fazer é ajudar em momentos como este. Tudo isso até aqui deixava o nosso mano Paul triste, deslocado e desrespeitado em sua própria seita. No dia seguinte era dado início às partidas das semifinais. O Og-1 era o próximo oponente da nossa mana, e ele usava as espadas da ilusão. Tem muitas variações nela, e era bem difícil saber onde ela estava mirando, contudo seu estilo expõe diversas falhas. Após dar esta breve explicação, perguntava para ela como ela deveria derrotar uma pessoa que usava as espadas da ilusão, o que na qual ela logo respondia que era tentando não ser enganada, e ela estava correta, ele respondia. No entanto, havia um jeito mais fácil, ele falava. Depois de dar uma breve explicação para ela, ele comentava que com isto ela poderia definitivamente derrotar aquele cara, e que apenas confiasse nele. A nossa fofíssima mana Sofia, já nem lembro mais o nome dela, tá? Vai ficar assim, com um sorrisão lá de orelha a orelha, respondia com tá certo, meu patrão. Logo, o corretor Ian chegava no local, perguntando se eles já estavam nas semifinais. Com isto, ele parabenificava ao nosso mano por ter chegado tão longe assim com a Sofia, depois de treinar por apenas um mês. Ele colocava aquele seu sorrisão lá e respondia que só iria aceitar os seus parabéns amanhã, depois que a nossa maninha fosse vencedora deste torneio. Já ao lado dela, o seu oponente elogiava por ter chegado tão longe. Confiante, ele falava que todos aqui já estavam esperando a sua derrota. Confiante também, a nossa mana respondia que ele estava enganado, que o líder da sua seita disse que acreditava na sua vitória. Com isto, era dado início ao duelo. Uma breve troca de espadas acontecia. O rapaz balançava sua espada e afastava a nossa mana para longe, e com isto partia para cima dela, perguntando se ela já havia desistido. A Sofia apenas levava a espada para cima, pensando que, se não sabe se o próximo ataque será uma finta ou não, deve apenas defender uma linha central. E era uma ideia certeira, defendendo com êxito o ataque daquele cara. Era um ataque forte, capaz de jogá-la para trás. Ele, por sua vez, caía na risada, surpreso pela Sofia ter bloqueado seu ataque. Com isso, fazia o seu movimento e falava que no começo estava até que subestimando ela, lhe atacando e perguntando se ela era capaz de bloquear isso daqui também. Antes daquele ataque lhe acertar, ele era dissipado, o que deixava ela confusa, se lembrando de quando o nosso mano falou que ele usava as espadas da ilusão, que normalmente são mais fracos em combates corpo a corpo, então ele iria tentar manter a sua distância, mas caso a sua espada alcance ele, ela definitivamente seria capaz de vencer. Com isso em mente, a nossa mana dava um leve sorriso e falava que só estava começando, e com isto, ela começava a se mover rapidamente. Com certa facilidade se esquivava daqueles ataques ou bloqueava eles. Aquele cara gritava que ela se movimentava muito bem, mas não era o suficiente, e com isto acertava ela fortemente com o chute. O nosso mano, por sua vez, nem demonstrava preocupação ao ver tudo isto, e aquele cara, convencido de sua vitória, dava por mãos, enquanto a nossa maninha estava jogada ao chão logo próximo de seus pés. Ela estava com uma respiração pesada e, pelo que aparentava, a batalha já havia acabado ali. Aquele cara comentava que tinha algumas expectativas nela, mas isto tudo iria acabar agora. No entanto, mais uma vez a nossa maninha se levantava, com uma segunda espada em sua mão e com um sorriso em seu rosto falava que isto ainda não havia acabado. Irritado, aquele mano partia para cima dela com seu ataque, gritando que ela mal conseguia ficar de pé. Porém, a nossa maninha avançava ferozmente em sua direção, sem se importar com seus ataques, e assim usava a forma azul básica. Na segunda forma da seita dos céus justos, o corte final. O corretor dava um pulo de alegria, gritando que ela havia vencido. Foi neste momento que certa pessoa gritou que a nossa maninha estava trapaceando, que fingir que perdeu para atrair o inimigo e lhe atacar, isso era claramente uma trapaça. O nosso mano mandava ele parar de falar besteira, e ele coringava lá de vez. E enquanto ele estava lá, logo atrás vinha o líder de sua seita. Com isso, ele pedia para que o nosso mano perdoasse a grosseria do seu discípulo, e tudo bem, ele respondia. Irritado, olhava em direção do cabeludo e falava que a culpa era daquele cara, por ter achado que a nossa maninha já havia perdido, e que a seita da espada branca aceitava sua derrota. Para a felicidade da nossa maninha, ela era anunciada como a vitoriosa deste duelo. Com isto, ela chamava pelo nosso mano lá, super felizinha, tá? Gritando que havia vencido o seu duelo. E enquanto um lado estava aproveitando dos seus louros, do outro vimos o nosso Jimbro,
Pegando ele de surpresa, ouviu por parte do seu líder para que ele envenenasse a comida da nossa maninha hoje à noite com veneno de paralisia, o suficiente para deixar os movimentos dela lentos. Rindo, comentaram que não será apenas o suficiente derrotar ela teria de passar por uma derrota aterrorizante com todos os ossos do seu corpo quebrados, sem chance de se recuperar. E quando ele, o nosso mano Paul, foi tentar falar alguma coisa, era acertado fortemente em seu rosto. O líder da seita chamava ele de idiota, falando que já que ele era uma pessoa sem talento algum, deveria ao menos seguir as suas ordens. Batendo nele mais uma vez, gritando que era por isso que ele estava sendo ultrapassado por todos os novatos do seu clã. Foi neste momento que certa pessoa chamou sua atenção, perguntando se era assim que ele disciplinava os discípulos de sua seita. Pessoa esta que, claro, era o nosso mano Baequizadas da Massa. O líder da seita lá chamava o nosso mano de rude por ter interferido em um assunto de outra seita. Baek, por sua vez, respondia que não sabia de toda a situação, mas perguntava se tratar o seu discípulo daquela forma não era duro demais. Rindo, o líder da seita respondia que era o dever disciplinar até mais o defeituoso sem ter de abandonar ele, mandando o nosso mano ir cuidar da sua própria vida e continuar o seu caminho. Mas, pegando até o próprio líder da seita de surpresa, o nosso mano respondia que não veio aqui por ele, e sim para entregar uma mensagem para o pau musculoso de sua seita. O nosso mano Paul ficava confuso, perguntando: como assim? Do nada? Com ele, por sua vez, comentando que com o Paul em sua seita ia ser bem melhor. O líder achava que o Paul estava conspirando e por isso que perguntava quando ele ficou tão próximo da seita do céu justo. E antes que ele respondesse, o líder falava para o nosso mano que havia gostado disso, que iria aceitar sim a sua proposta. Com isto, puxava o Paul para o seu lado e comentava que não poderia entregar o Paul para ele assim tão facilmente não. E por isto, que perguntava se o nosso mano não queria fazer uma aposta pelo Paul. Estes últimos minutos aqui foram os minutos mais a ele que eu já tive aqui nesse canal, tá? A ponto de deixar a nossa maninha arrepiada, o líder da seita comentava que ela era bem talentosa para estar em uma seita tão pequena quanto a do nosso mano, e por isto que falava para ele que a seita que ganhar o próximo duelo iria levar um discípulo do seu oponente. O nosso mano apenas respondia com tudo bem. Por fim, o líder da seita saía do local, falando que estava bem ansioso para isto, pois até mesmo o único discípulo da seita dos seus justos irá desaparecer. O Baek, por sua vez, pegava no ombro do Paul e perguntava o que ele achava de ter sido escolhido, deixando o Paul confuso ao ver que só havia um motivo pela qual ele deixou que ele fosse levado, pedindo para que ele pensasse bem sobre isto. Tempos depois, vimos o nosso mano depois de comentar o ocorrido com o corretor, e que a nossa maninha fica muito feliz por ter se tornado uma senpai, além de que seria um desperdício aquele Paul talentoso apodrecer em um clã podre que nem aquele. Com isto, e até a nossa mãe pegava em seu ombro, comentava que não queria pressionar ela, já pressionada, ao perguntar se ela iria conseguir vencer este duelo ou não. Ela respondia que iria fazer o seu melhor, apesar dela própria achar que a sua chance de vitória aqui era de 50%. O nosso mano, por sua vez, com um sorriso confiante, respondia que ela iria vencer sim, já que ele confiava nela. O sistema notificava que a semente da responsabilidade dela já havia germinado, enquanto ela cerrava os seus punhos e respondia com "tá certo, meu patrão", queria dar o seu máximo. Já ao lado do líder da seita, ele mandava o seu discípulo não abaixar a sua guarda. Após essas suas falas, ele, o cabeludo, saía do local. Ele passava ao lado do nosso mano Paul, a qual pedia para que ele tivesse cuidado. O cabeludo respondia que não iria ser descuidado, falando que a nossa mana Sofia era apenas uma sortuda por ter chegado até aqui. Com uma expressão séria e pegando o Paul de surpresa, ele comentava que iria quebrar todos os ossos do corpo da nossa maninha. Por fim, vamos ao duelo, com ambos os participantes dando um passo à frente. O cabeludo se colocava na pose de batalha e falava que ela teve sorte por ter chegado até as finais, mas a sua sorte acabava aqui. A nossa maninha entrava na base também e respondia que ninguém sabe quem é melhor até que a luta acabasse. O juiz gritava para que eles começassem, enquanto o cabeludo ficava pensando que a Sofia iria evitar um confronto direto, já que a sua energia interior era de um iniciante e só permitia táticas furtivas. Mas antes que ele terminasse essa sua linha de pensamento, a nossa mana avançava ferozmente em sua direção. Com um rápido movimento, desequilibrava ele com o balançar da sua espada. Tudo isto fez o cabeludo pensar que a nossa mana tinha uma energia interna mais forte do que o esperado. A Sofia, por sua vez, se lembrava das falas do nosso mana, que o seu oponente iria assumir logo de cara que ela não tinha energia interior, já que era uma coisa natural de se pensar.
No entanto, aquela troca de espadas acontecia. Não era lembrado que ela, Sofia, tinha uma constituição de yin extremo, e por isso que ela acumulava energia interna naturalmente, atacando ferozmente com todo isto em mente, pois como foi dito para ela antes, esta era a sua única chance. Pegando a cabeludo lá de surpresa, tinha visto a nossa mana vindo para cima. Com um passo para trás, ele se esquivava de seu ataque, e com uma brecha acertava ela fortemente. Um golpe potente a ponto de jogar ela para a ponta do ringue. Enquanto a Sofia se levantava, o cabeludo comentava que teria de admitir que a sua energia interna estava acima da média, e enquanto avançava em sua direção, falava que isto não seria o suficiente, já que ela era uma iniciante. Com isto, ele partia com toda a sua força para cima da Sofia. Ao defender aquele ataque, ela não deixava de pensar que ele era forte. Uma série de ataques acontecia, até aqui ela defendia todos. Naquele momento, a nossa mana não tirava da sua mente que não poderia perder aqui. Foi quando que o sistema notificou que a responsabilidade dela foi ativada. No entanto, ela era acertada fortemente, enquanto o sistema notificava que a diligência e a adversidade foram confirmadas. Responsabilidade assume o centro enquanto os três se fundem em uma nova disposição. Característica única ativada. Mente clara manifestada. Neste estado, quando a Sofia se encontra em situações extremas, o seu raciocínio e seus julgamentos são intensamente aprimorados. Estando agora mais revigorada, sem saber ao certo o porquê, ela partia com tudo. No entanto, com um breve movimento ela era desarmada. Antes que ela pudesse perceber, tinha visto o cabeludo em sua posição enquanto sua energia tomava o local. Com isso, ele partia para cima dela, falando que ela se saiu bem até aqui. No entanto, ela não iria aguentar o seu próximo ataque, e antes mesmo que a nossa mana pudesse perceber, aquele cara já estava em sua frente prestes a lhe acertar um ataque ferozmente poderoso. Fora do ringue, o nosso mano gritava pelo seu nome, e enquanto aquela espada estava a centímetros de atingi-la, a única coisa que se passava em sua mente eram as falas que o nosso mano confiava nela. De repente, uma poeirada tomava todo o local. De repente, vimos um corpo sendo tacado para longe. Sem entender ao certo o que estava acontecendo ali, o nosso mano perguntava o que havia acontecido. O líder da seita, por sua vez, se perguntava se aquilo era a arte da energia yin de gelo, tendo em vista a palma daquela mão, em volta de energia fria. Palma de mão esta que era da nossa mana Sofia, encarnada nas pura energia das poucas ideias gélidas, porra! Após usar sua energia interna, ela apenas dava um leve sorriso, olhava em direção da sua mão, e antes, aquilo que era sua maldição, hoje ela agradecia por esta sua bênção, falando consigo mesmo que sua mão estava um pouco fria. Pegando o nosso mano de surpresa, ela caía de joelhos. Ele iria o mais rápido possível até ela, enquanto o juiz pedia para que ele não entrasse no ringue. O nosso mano apenas apontava para aquele saco de batata cabeludo lá esparramado no chão e falava que este duelo aqui já havia acabado. E assim, por fim, para a felicidade da nossa maninha, ela era anunciada como a vencedora deste torneio. Nosso mano até ele falava que ela tinha se saído muito bem. Enquanto isso acontecia, o líder da seita se mordia todo, falando que a sua seita foi humilhada novamente. E ao lado do nosso mano, ele perguntava para a Sofia se ela conseguia ficar de pé. Ela, por sua vez, estava super felizinha lá, tá? Falando que conseguiu cumprir com sua promessa. Pegando os dois de surpresa, eu via de todos da plateia, dando seus parabéns para eles. Com isto, nosso mano levava a mão dela para o alto, enquanto era anunciado para todos que a vencedora deste torneio marcial organizado pela seita da Espada Branca era ninguém menos, ninguém mais do que a nossa mãe, a Sofia, da seita dos seus justos. Então toma ali aqui, ó, este seu lindo sorrisinho aí, então, tá? Com isto, nosso mano chamava a atenção de todos e berrava que tinha algo para lhe dizer, assim falando que daqui a um mês será realizada a cerimônia de fundação da sua seita e esperava a presença de todos por lá. Isto gerava um bochicho entre as pessoas, e de longe certa pessoa observava tudo até aqui. Víamos o líder daquela seita puxando 3 kunais e xingando o nosso mano de tudo que é nome. Mas antes que ele pudesse fazer alguma coisa, era hora do meu mano Pau entrar em ação, mandando o líder da sua seita manter a sua dignidade. O líder da seita se afastava dele furioso, gritando se ele agora estava defendendo aquela seitazinha. Mas antes que ele fizesse alguma coisa, o nosso mano conseguia chegar a tempo para parar o seu ataque. Com um breve movimento, perguntava o que diabos ele estava fazendo, pegando nosso mano Pau de surpresa ao ouvir que ele agora era um de seus discípulos, da seita dos seus justos, a qual deveria ser tratado com respeito, exalando a pura energia das poucas ideias, comentando que se ele não estiver satisfeito com o resultado da partida, eles poderiam resolver isso aqui e agora entre um duelo entre eles. O líder da seita sentia a pressão do nosso humano. Com isto, se soltava e falava para que ele fizesse o que quisesse. Por fim, ia embora, falando que não suportava mais ver a cara do nosso mano Pau. Em seguida, olhava em direção do nosso mano e falava para ele que nunca irá esquecer como foi humilhado hoje.
Após tudo isso, o Wanderson, eu vou chamar ele assim porque é pau que eu já me cansei de ficar falando pau aqui toda hora. O nosso mano apenas pegava em seu ombro e respondia que ele era um ótimo artista marcial, e ele mesmo iria provar isso. Bastou essas falas para o fazer se lembrar de como ele era tratado pelo líder da sua antiga seita, de como, apesar dele ser o mais velho dos discípulos, era tratado pelos seus juniores, de como ali ele era apenas um fardo, um inútil descartável sem valor algum. Todas essas lembranças apenas o fez chorar, pois até aqui ele mesmo se achava uma pessoa inútil. Por fim, cerrava seus punhos e agradecia ao nosso mano, falando do fundo do seu coração que iria se esforçar ao máximo daqui pra frente, se aceitando e sendo aceito por fim pela seita dos seus justos. Enquanto tudo isso acontecia, o Ian falava para nossa maninha que apesar dela ter se esforçado ao tanto para vencer esse torneio, quem parecia que estava levando todos os créditos aqui era o nosso mano. Enfim, 2 semanas se passaram desde então. Então toma-lhe aqui o Wanderson na posse do cavalo doido, porra. A nossa maninha tava lá, tratando ele como seu Kohai, toda felizinha por ter se tornado a sua senpai. Cheio de pose lá, tá? Comentava que era importante sempre valorizar o básico. Olha só, já metendo a marra de feiçura já, fala dela. O engraçado aqui era que a nossa maninha só tinha, tá ligado? 2 meses de treinos de artes marciais, e o Wanderson, por sua vez, já tinha 8 anos de treinos de artes marciais. Mas isso aqui até então é só um detalhe, né, velho? E bem, assim como dito antes, o Wanderson aqui, o nosso Jinbro, é o segundo discípulo da seita dos seus justos, tendo como seus pontos fortes uma excelente condição física, um talento excepcional para compreender os fundamentos e as formas. Estes aqui são seus pontos fracos, sensação de energia extremamente baixa e um acúmulo lento de energia interna. Seu poder compensador é o foco na energia espiritual. De longe, enquanto aqueles 3, mal chegou aqui o Wanderson da massa lá já eram irmãos onde todos, não tem como, o sistema notificava que ele tinha traços não utilizados, como timidez, devoção e autocontrole. E bem, o talento do nosso mano da academia aqui reside na compreensão das técnicas e o seu foco inabalável. Além disso, ele tem uma ótima resistência que serve de alicerce para lhe apoiar. Primeiro foi a nossa mana Sofia e agora veio o Wanderson. Por estes seus discípulos, que ele não deixava de pensar que ele realmente tinha um olhar apurado para achar talentos para as artes marciais. O Ian vinha de lá e perguntava como estava indo a cerimônia de fundação da seita e ele respondia que estava tudo indo bem graças a ele. O Ian pedia para que ele não se importasse muito com ele não, já que era apenas um investidor, mas graças à publicidade do concurso marcial, eles vêm recebendo bastante cartas de inscrições. Enquanto ele via aquele pergaminho, o Ian comentava que o porém era que algum entre eles era uma ordem da Aliança Morim. Ao ouvir sobre, um breve silêncio tomava ele. Em seguida, uma energia era canalizada de sua mão, e enquanto aquele pergaminho pegava fogo, ele respondia que ela foi emitida uma solicitação de revisão de plágio em relação às artes marciais do clã Baekli, o seu antigo clã. O Ian comentava que já faz mais de 15 anos desde que ele saiu de lá, levando ele por sua vez a dar um leve sorriso e responder que era bem a cara deles. Eles escolheram atacar quando o seu oponente estava desprevenido e logo agora quando tudo estava indo bem. E é claro que as artes marciais da seita dos seus justos são o ápice dos 15 anos da iluminação do nosso mano. Não há um único vestígio sequer das artes marciais do clã Baekli nele. No entanto, se o inspetor da Aliança Morir ficar ao lado do clã Baekli, será difícil evitar uma ação de plágio aqui. Caso nosso mano falhe nesta avaliação, não só será impedido de transmitir as suas artes marciais, também irá ficar devendo uma grande indenização para o clã Baekli. Enquanto o Wanderson vinha de lá, ele só pensava que se caso algo como isso acontecesse, tentar estabelecer o seu clã mais tarde teria uma avaliação bem mais rigorosa. Com isso, o Ian comentava que já estava indo embora, sacana, tá? Se aproveitando do meu maninho Wanderson lá, pegando no seu deltoide. O Baekli, por sua vez, não deixava de pensar que eles iriam interferir na cerimônia de fundação do seu clã, e por isso que ele precisava garantir que não tinha absolutamente nada que lhe acusasse de plágio, e isto incluía verificar as artes marciais básicas de outras seitas também. Enquanto ele estava lá, perdido em pensamentos no que deveria fazer ou não, certa pessoa ficava lá chamando sua atenção. Era a nossa maninha Sofia, que gritava o mais alto possível para tirar ele do mundo das ideias. Pegando ele de surpresa, eu via que visitantes haviam chegado. Nos portões, vimos 2 pessoas, com um grandão surpreso pelo nosso mano realmente ter comprado algo tão grande assim, apesar de ser pão duro, e uma morena ao seu lado mandando ele não tocar em nada. O nosso mano ia até aqueles 2 para perguntar quem era, sendo estes 2 aqui o Nangong e o Won, o grande careca Zaita e a Chung Ha, ambos antigos subordinados da época quando o nosso mano era um capitão da Aliança Morim.
Pegando a Sofia ao seu lado de surpresa, ele caía em gargalhadas. Com um sorrisão de orelha a orelha, ele falava em voz alta que isso pode mandar toda a situação para a cabeça para baixo. Em outro local, vimos o corretor Ian comentando sobre o nosso mano que, dado seus laços profundos, a aliança Murim provavelmente iria ficar ao seu lado. Aquele rapaz comentava que não havia necessidade de hesitar, este julgamento estava em um nível completamente diferente. Com isso, Ian chamou a atenção dele e comentou que iria escrever uma carta e por isso que queria que ele fosse entregar ela. Curioso, o rapaz perguntava para onde, e ele respondia que se eles estivessem com medo da aliança Murim e da afluência do clã Baekli, então eles deveriam apenas igualar o nível do jogo, aumentando as apostas. Vindo certo semblante em sua mente de certa pessoa em si, apesar dele próprio soar frio, comentando que eles iriam envolver também uma aliança não ortodoxa. No dia seguinte, em outro local, certa pessoa comentava sobre uma investigação de plágio em uma seita que nem sequer ainda foi oficialmente aberta, perguntando se não havia dito que não havia necessidade de fazer isto. Este rapaz, chamado Baekli Shang, respondia ao seu patriarca que ele disse isto sim. No entanto, esta foi meramente a sua decisão pessoal, comentando sobre seu filho, chamado Seoni, que não tem interesse em artes marciais e não era nada talentoso e muito mole. E a Sani, por sua vez, era talentosa, mas muito precipitada e, mais importante, era sua filha também. O patriarca do clã Baekli, o Baekli Gang, respondia que mesmo que a Sani fosse mulher, isto não deveria representar problemas nenhum para a continuidade de sua linhagem, já que seu clã não tinha regras contra isto. Mas antes que ele terminasse suas falas, o Shang gritava do porquê dele ter deixado o nosso mano sair do seu clã, já que ele era tão amado pelo seu patriarca, que ele era tão talentoso, brilhante e até puro de coração, falando que ninguém poderia odiar aquele garoto. O patriarca, o pai do nosso mano, respondia que ele estava certo, e por isso que o Shang comentava que eles deveriam lembrar o nosso mano aonde ele pertencia, falando o mais alto possível para o seu patriarca para que ele deixe o nosso mano saber que as suas raízes são aqui, no clã Baekli, e esta também era a vontade dos conselhos dos anciões. O patriarca subitamente batia com força em seu copo contra a mesa e respondia com tudo bem, que ele já havia cumprido o dever como pai. A adversidade é necessária para o crescimento, e por isso que seu filho, nosso mano no caso, deveria aprender e proteger o seu próprio clã das garras dos outros. Com isso pedia para que eles fossem e ensinassem o nosso mano que não importava para onde ele fosse, ele permanecerá para todo o sempre sob o governo do clã Baekli. O Shang dava um leve sorriso e respondia que iria trazer o nosso mano pessoalmente para cá. Alguns dias depois, no dia em que o clã dos Céus Justos iria se estabelecer no mundo Murim, este rapaz da aliança Murim chamado Li So comentava que não deveria se preocupar, nenhuma seita jamais passou ilesa em sua revisão de plágio em artes marciais. Ao seu lado estava o Shang, que respondia que não estava preocupado e queria trazer o nosso mano de volta para o seu clã, não importava o que acontecesse. O Li So comentava que não conseguia entender essa sua obsessão por ele, mesmo que ele fosse talentoso e tal, e o Shang respondia que era aí que ele se enganava, que ele não era apenas da família. Em suas próprias palavras, se o nosso mano não tivesse saído do clã e continuado aperfeiçoando as técnicas de lá, ele teria se tornado facilmente o melhor mestre espadachim da geração atual. E por isso que o Shang comentou que o nosso mano pode ter abandonado o seu clã, mas o seu clã precisava dele. E já em frente dos portões da seita dos Céus Justos, o Shang se perguntava como ele, o nosso mano, iria atender o seu chamado. E quando os tambores tocavam ao fundo, vimos ele. Seu sistema notificava que a sua frequência cardíaca estava aumentando e pedindo para que ele respirasse fundo. E apesar do seu nítido nervosismo, ele pedia para que o seu sistema ficasse quieto. De repente, pegando todos ali de surpresa, ele parava pelo ar, aterrissava diante daquele palco. Uma pressão tão forte que pegava todos ali de surpresa. Com isto, tínhamos em vista o semblante confiante, imponente e digno de um líder de uma seita vindo do nosso mano. Com isto, ele agradecia a todos por terem vindo até aqui, que ele era o Baekli Yuan, o líder da seita dos Céus Justos, mas antes dele prosseguir com a inauguração, ele tinha uma coisa para falar, comentando que havia uma questão que deveria ser resolvida primeiro antes de qualquer coisa. Assim ele gritou o mais alto possível que ele foi acusado de plágio das artes marciais do clã Baekli. Isto pegava o Ian de surpresa, comentando que ele já estava fazendo bobagens. Certas pessoas por ali estavam ouvindo tudo atentamente. Este rapaz, mal encarado, ria diante de tudo, falando que isso já estava se tornando bem mais interessante do que ele próprio esperava. O Li So comentava que parecia que o nosso mano estava facilitando as coisas para eles, levando o Shang a responder que isto parecia bem diferente, tendo em vista aquele seu sorriso, e perguntando
mano o que diabos ele estava planejando. Ele por sua vez falava em alto e bom tom que havia recebido a informação de que a equipe de inspeção da Aliança Murim estava aqui e por isso que pedia para que eles dessem um passo à frente. Logo Shang surgia, perguntando se poderia ouvir as suas intenções por trás de tudo isso, e ele respondia que era até que bem simples, elevando a sua mão e comentando que desejava se submeter a uma verificação pública de plágio, aqui e agora perante a todos. Isto, é claro, deixava o Shang irritado, gritando que normalmente essas verificações passam por inspeções bem rigorosas e os resultados só são divulgados ao público após chegar ao conselho. O Li Suo chamava a atenção do Shang e comentava que esta era uma reunião com o objetivo de mediar a relação de duas seitas e não cabia a ele ou ao clã Baekli condenar a seita dos seus justos. O nosso mano, por sua vez, enquanto olhava aqueles dois, pensava que isto era bom. Contanto que as seitas pequenas e médias estejam vendo tudo isto, a Aliança Murim não pode ser tendenciosa, e as coisas estão indo até que bem ao seu favor por enquanto. Indo até os dois, perguntava se poderia começar, e sim o Li Suo respondia. Rapidamente o Baekli se posturava e comentava que esta era uma das duas artes marciais da seita dos seus justos, as artes azuis, assim fazendo tal uso de intensificação de forma das artes azuis. Primeira técnica, céu, terra e homem. Era um movimento imponente que tomava a atenção ali de todos. O Li Suo, surpreso, comentava que então esta era a técnica usada para plagiar as artes marciais do clã Baekli. E de fato ele respondia que se baseou nos três princípios do céu, da terra e do homem. O Shang tentava comentar alguma coisa, mas antes que ele terminasse, o nosso mano olhava em sua direção e comentava que simultaneamente ele utilizava a técnica do clã Nangong também. Fechando de leve seus olhos, ele comentava que mediante a verificação direta, foi confirmado que 23 técnicas de artes marciais básicas da seita dos seus justos são plagiadas de várias outras seitas também. Era uma fala tão absurda que o Li Suo pedia para que ele tivesse calma. O nosso mano ia até ele e perguntava qual parte disto aqui parecia absurda para ele, e ele respondia que não havia nenhuma representante de outras seitas por aqui para validar estas suas falas. Mas antes que ele terminasse, certa pessoa levava sua mão e falava que o representante do clã Nangong estava aqui, sendo ele em si o pequeno demônio do clã Nangong, o grandão de antes. Aquela morena também surgia, falando que ela era da seita Wandang, a Xung-Ha, levando o vulgo da pequena lua da seita Wandang. O Li Suo perguntava o que os dois estavam fazendo aqui, e ele respondia que estavam por perto em uma missão e decidiram passar por aqui para saber da cerimônia do seu antigo capitão. Fora isso, ele comentava que aqueles movimentos eram inegavelmente similares, assim comentando que as artes marciais básicas do clã Nangong, a arte sem limite, incorpora o fato da essência do céu, da terra e do homem, começando na terra, passando pela formação da humanidade e por fim aspirando os céus. A Xung-Ha falava que a seita Wandang compartilhava da mesma opinião e pedia para que o Shang desse uma olhada naquela, tendo com ela cartas de confirmação de várias outras seitas reconhecendo as suspeitas de plágios. Ela logo colocava um olhar de poucas ideias e falava que se ele, o nosso mano, estava plagiando as artes marciais do clã Baekli, isso significava que todas as outras seitas também estavam envolvidas. Lendo aquelas cartas, o Shang respondia que tudo isto era um absurdo, o que levava o gigante lá a comentar que o absurdo aqui era ele, que não tinha como a grande Aliança Murim fazer uma análise tão imparcial, tacando diversas cartas na mesa, onde o nosso mano ria, pois os seus planos haviam se concretizados, e onde o Shang se irritava, pois os seus planos não estavam indo como planejado. O Li Suo perguntava como que ele poderia ter verificado tudo isto um por um, se ele realmente tinha escrito todas aquelas cartas e enviado mão a mão para todas as seitas. O Baekli, diante dessa pergunta, se dava o direito de se manter em silêncio, pois já havia dito tudo o que precisava, agora era a vez deles de responderem. Não deixando de pensar, é claro, que no momento em que ele admitir isto, as artes marciais básicas do clã Baekli se envolverão com as 23 outras seitas devido à disputa de plágio, se perguntando se o seu tio iria realmente se preocupar com isto. O Shang, sem nem dizer nada, ia direto à sua espada e com ela desferiu um ataque em direção do nosso mano. Tanto a Xung-Ha quanto aquele grandão ficavam preocupados. O nosso mano pedia para que eles não se aproximassem, segurando fortemente aquela espada e falando que este era um assunto pessoal seu. O Shang gritava que não importava o que ele dissesse, ele era sangue do clã Baekli, o futuro pilar que irá conduzir o seu clã adiante, e ainda assim ele se recusava a deixar o passado para trás, afastando o nosso mano com um balançar da sua espada, perguntando se ele ainda guardava ressentimentos contra o seu clã, furioso a cada ataque, perguntando se isto era somente porque eles não vingaram a sua mãe, que entendia ele odiar o seu clã, que nem menos conseguiam proteger ela, partindo para cima com tudo, gritando que se ele pretende destruir o clã Baekli por isso. Mas antes que ele terminasse suas falas, a sua espada era afastada para longe com o movimento do nosso mano.
O Xiang caía de joelhos no chão. Com isso, Baek foi até ele e comentou que não iria negar a sua própria linhagem, guardando a sua espada e falando que estaria mentindo se falasse que não sentia nenhum tipo de ressentimento, mas já deixou a maior parte deste seu ressentimento para trás. Pegando o Xiang de surpresa, ele falava que como líder de uma seita, deve se tornar o mais forte através da sua própria vontade. Ele já não é mais o homem que largou seu clã por raiva. O Xiang perguntava quanto tempo ele achava que iria conseguir durar. Se a casa principal pressionasse ele novamente, uma pequena seita como a dele não seria destruída rapidamente. Ele apenas respondia que já estava preparado para enfrentar isso, como sempre esteve. Isto deixava até o Xiang boquiaberto, a ponto de certas lembranças virem em sua mente. No dia em que ele estava em uma sessão de treino com o nosso humano, onde o próprio Feliz chamava ele de tio e perguntava se ele havia conseguido ver, que finalmente havia conseguido aguentar um dos seus ataques de frente. Tudo isto se passava com um flash do seu passado que permeava somente nos dias atuais, trazendo ele de volta à realidade. O nosso mano se sentava em sua frente e comentava que, como um líder do clã dos céus justos, afirma que as suas artes marciais não foram plagiadas de nenhuma outra seita, rindo ao falar que, como um sobrinho do clã Baekli, pedia para que ele apenas lhe desse um pouco de tempo, já que algum dia a verdade viria à tona. O Xiang dava apenas um leve sorriso. Em seguida ele se levantava, pegando Li Suo de surpresa, assim falando para todos ali que ele, o Baekli Xiang, líder do salão externo do clã Baekli e irmão mais novo do patriarca, declarava em seu nome como Espada da Lua, falando que a seita dos céus justos não havia plagiado as suas artes marciais. Após essas suas falas, ele apenas se retirava, e em certo canto da plateia, um mal encarado comentava que ele estava exausto e que quase pulou num palco para ajudar, mas achou que não precisava mais, que aquele velho escolheu realmente um bom discípulo. Esta linda morena aqui, de lindas mechas douradas e lindos olhos azuis, chamava ele de velho e mandava ele calar a boca, sendo ela em si a discípula do líder do Salão do Dragão Amarelo, a Gao. Aquele velho agia de forma vil, pensando que toda esta mansão aqui era como um artefato único divino, e isto parecia aí muito ridículo, sendo este homem em si, achando o nosso mano bem interessante em si, o líder da facção não ortodoxa e líder da aliança não ortodoxa também. Enquanto seu corpo tomava uma forma de uma fumaça, ele comentava com a Gao, que estava indo primeiro. Ela, por sua vez, não dava muito ligança não, estava apenas vidrada no nosso mano, olhando em sua direção e falando consigo mesmo que era ele o homem que seria o seu primeiro parceiro de negócios. Eu tô disposto a negociar com você, minha Mari. Tempos depois, cortamos para nossa maninha boca aberta, falando em voz alta lá que não conseguia acreditar. E bem, toda esta depressão aí da nossa manhã é por conta de toda aquela apresentação e nenhum candidato a discípulo veio pra cá depois de 3 dias. O nosso mano também não parecia estar nada bem não também. Ela, por sua vez, confusa, se perguntava como iriam recrutar mais discípulos. Com isso em mente, chamava a atenção do Wanderson lá e mandava ele fazer panfletagem na rua. Enquanto o nosso mano via de lá e pedia pra que ele não fizesse isso não, e mandava ele ir até o grupo mercante do Huon. E em vez disso, curiosa nessa mania, Sofia perguntava o que era aquilo. E pegando ela de surpresa, enquanto via aquele cartaz, ele respondia que era um método para recrutar novos discípulos para cá. E enquanto isto, no departamento militar da Aliança Murim, aquele senhor perguntava o porquê dos discípulos da escola marcial Murion foram rejeitados, enquanto aquele cara respondia que a luta da formatura estava chegando, e eles estão alegando que o processo de treinamento era injusto. Está sendo dito que a classificação sob a Aliança Murim entre as escolas de artes marciais é muito injusta, já que de um lado estão as seitas principais e os clãs reputativos, e de outro as seitas menores e não afiliados. Este senhor do Departamento Militar da Aliança Murim, um estrategista conhecido como Jaegal Pyeyong, respondia que à primeira vista as escolas Murion poderia parecer fraca, mas elas ainda têm discípulos de mestres marciais ortodoxos e as suas lutas são geralmente equilibradas. No entanto, os discípulos desta turma são diferentes. Aqueles da escola marcial Mujeong são muito mais fortes, e a escola marcial Mureon e todos os outros lutadores de treinamento por 3 anos seguidos, a moral deles vem desmoronando. Não deixando de ficar curioso com toda esta situação e perguntando quanto ao mestre da escola, e lhe sendo respondido que estão tentando persuadi-los, mas parece que eles estão tentando apoiar discretamente a posição de todos eles. O Pyong comentava que após 3 derrotas consecutivas da escola marcial Mujeong, eles deveriam querer salvar sua cara. E por isso que aquele cara lá atrás perguntava o que ele iria fazer. Mas antes que ele respondesse, um pombo-correio chegava no local. Ela estava escrita para que reunisse todos os discípulos da escola marcial Murion, pegando Pyong de surpresa ao ler que o treinamento prosseguirá conforme o planejado. E enquanto tudo isto acontecia em certo local, vimos certa pessoa gritando o mais alto possível:
Ele levantava desesperado, respirando pesadamente de sua cama, estalando com a sua língua e se perguntando até quando eles iriam continuar desonrando seu nome, sendo ele em si um discípulo da escola marcial Mureon, o Seon Wukong. Por conta de seu pesadelo, ele ia até o lado de fora e aquele rapaz pedia para que ele dormisse mais um pouco. Aquele rapaz com o livrinho na mão era o Seon Muteok, um dos discípulos também, levando o Gang a responder que não conseguia dormir, como perguntando se havia acontecido alguma coisa. Curioso, aquele seu amigo perguntava se algo havia acontecido e ele respondia que este treinamento era culpa sua. Ressentido, comentaram que foi ele quem incentivou o boicote e por isso que eles deveriam ter se sentido ofendidos e enviado eles para alguma seita sem nome como punição. Aquele rapaz apenas se levantou, comentando que estava tudo bem, que se eles forem muito ruins, eles irão pressionar o líder da seita que está organizando o treinamento. Apesar disso ser um pouco extremo, pelo menos assim as suas opiniões serão respeitadas. Mas antes que eles pudessem terminar sua conversa, uma certa presença tomava suas atenções. Eles rapidamente gritavam, perguntando quem estava vindo aí, sendo esta pessoa em si o nosso mano, vindo até aqui para falar que era um prazer conhecer eles, os discípulos da escola Mureon, que ele era o Baek Liuon, o líder da seita dos céus justos. Próximo da fogueira, comentava para os dois que neste momento o teste de admissão iria começar, pegando os dois de surpresa ao falar que a regra é até que bem simples, elevando seu dedo e comentando que se ao menos um deles conseguir pisar além do portão da seita dos seus justos, eles passarão. Quando aquele maninho Gang foi tentar fazer alguma coisa, o nosso mano já surgia e descia logo as porradas nele. Nosso mano apenas olhou em sua direção, vendo cuspir saliva, e assim colocava um olhar de orelha a orelha, exalando a pura, falando que é claro, isso se eles conseguirem escapar dele com vida. O que será que está para acontecer daqui pra frente? Será que uma batalha chona entre esses três aqui vai acontecer? Será que aquela lourinha lá do dragão do salão amarelo vai ser o interesse romântico do nosso líderzinho aqui? Só deixando o teu like e se inscrevendo aí para saber, né não? E na moral, velho, interessante, né não? Um manhwa de Murin com o sistema. Tipo, como eu ainda sou recente, sou novato nesse mundo dos manhwas Murins, ainda tem algumas coisas aqui que eu não entendo ao certo. Eu sei que energia em Yang e energia em Yin é frio e calor. Frio, calor, opostos, eu sei disso. Mas às vezes aparecem algumas nomenclaturas aí que vai aparecendo e eu não vou entendendo nada. E eu também acho. Aí aqui vocês me respondem aí, se vocês saibam. Eu acho que é importante saber sobre os clãs do mundo Murin. Eu conheço o clã Dangong, eu conheço o clã Tang, eu conheço alguns cantos do culto demoníaco, eu conheço só o culto demoníaco, não sei o nome dos clãs em si. Só que às vezes parece um clã e ele parece ser gigantesco e eu não sei nada deles, aí eu fico meio boiando. Eu acho que esse aqui é o único. Eu acho que esse é o único negativo dos manhwas Murins. Principalmente esse daqui, que ele vai te tacando informações e não vai te explicando direito, não. Então eu acho que esse manhwa aqui é mais para aqueles que já sabem de manhwas Murin, já tá envolvido neste meio. Aí, por isso que ler ele pra mim foi um pouco complicado, mas o que eu li até aqui agora achei legalzinho, gostei do nosso personagem principal aqui, ele é uma pessoa massa, ainda tem bastante coisa pra falar sobre ele. A única coisa que a gente entendeu até aqui agora é que ele é só um cara foda que fugiu do seu clã, e isso é foda demais, convenhamos. Gostei de como a nossa maninha foi colocada, eu só achei um pouco precipitado demais do autor aqui. Eu não vou dizer que ele forçou a barra, porque tem uma breve explicação, mas eu achei um pouco, tá ligado? Eu achei um pouco demais ela vencer um monte de artistas marciais que treinavam um ano inteiro, anos e anos, e ela com um mês de treinamento derrotar todos eles e ganhar um torneio. Beleza, tem um cheat do sistema, tem um cheat que ela é discípula do protagonista do manhwa, mas mesmo assim eu fico pensando, caralho, o esforçado não vale de nada mesmo, tá ligado? Só basta mesmo é o cheat do sistema só pra deixar você forte, velho. Tá ligado? Enfim, basicamente foram essas impressões aí que eu tive do manhwa, tendo como ponto negativo mesmo só a minha ignorância com os manhwas Murins, as obras Murins. O único ponto negativo que eu tenho desse manhwa é este. Enfim, e você? Gostou dessa história, não gostou? Deixa aí nos comentários aí pra me saber a sua opinião, e se você saber sobre os manhwas Murin, me explica tudo o que aconteceu aqui neste manhwa aqui que eu não entendi porra nenhuma. É isto, eu vou ficando por aqui, até uma próxima. Um beijo. Velho, eu sempre tenho alguma coisinha aqui pra falar neste final, mas eu não tenho nada pra falar, velho.
Minha mente tá totalmente vazia. A única coisa que eu posso falar é que, pô, demorou pra sair vídeo, mas por quê? Tava tendo obra aqui em casa, velho. Teve obra. E quando tem gente aqui em casa eu não gravo porque eu me sinto tímido. Fico todo tímidozinho na hora de gravar, mas eu tenho que parar com isso. É, mesmo se tiver gente aí, eu só aperto o play e gravo. Pelo amor de Deus. Tchau.